Boa noite com Jesus, amém? Número 74 do Cântico. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu.
Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Bom é estar mais uma vez na casa do Senhor. Os nossos cultos aqui no tabernáculo sempre acontecem. Nas segundas-feiras nós temos o culto de oração e adoração, começando com o programa Fé para Vencer, às 18h30, e logo após, 19h15, iniciamos o nosso culto. Quartas e sextas, pregação da Palavra de Deus, inicia-se com o programa Fé para Vencer, às 18h30, e em seguida, às 19h15, o nosso culto. Domingo, 8 da manhã, temos a escola dominical, começando com as crianças e continuando com toda a igreja. 16 horas, comperismo muito abençoado, e 18 horas, nosso culto de louvor e pregação. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco através da internet. Sempre, no final do culto, nós repassamos o nome e enviamos nosso abraço a todos vocês. Vamos orar a favor dos pedidos que estão aqui. Se você não fez, quer fazer, levantar sua mão através da internet. Deus conhece antes de você pedir. Irmão Adriel, por viagem. Irmã Raquel Rodrigues, por viagem. Irmã Ilma Nazareno. E a irmã Luísa agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Avanti. Oremos. Bondoso Pai Celestial, nesta hora, ó Deus, nós elevamos, ó Pai, a nossa fé diante, ó Deus, do trono de misericórdia, ó Pai. Intercedemos, ó Pai, a igreja do Deus vivo intercede por esses irmãos, ó Pai, por viagem, por mais um ano de vida, através da internet, aqui no santuário. O Senhor conhece cada coração, ó Pai. O Senhor conhece o desejo de cada coração, como nós ouvimos há pouco, ó Deus, no culto passado. Ajude cada um, ó Pai. Livra, ó Pai, guarda, dê saúde, ó Pai. Levanta o deitado, ó Pai. Liberta o oprimido, Senhor. Tudo é possível ao que crê. E nós pedimos, ó Pai, porque cremos que o Senhor, ó Pai, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Deus. Toma mais uma vez o nosso pastor, ó Pai, e fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o hino especial esta noite, o hino Obrigado, meu Deus, com as irmãs Ruth e Rosângela. Pelo caminho teu, pela luz que me deu nessa estrada da vida. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos meus que caminham
comigo, vencendo os perigos. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, tu és grande demais. Pelo seu mensageiro a nós enviado, tem apresentado a mensagem do dia. E com muita unção traz-nos revelação, mostrando os mistérios com muita ousadia. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, tu és grande demais. Obrigado, meu Deus, por este alarido que tem invadido nossos corações. No Brasil e no mundo a mensagem é pregada e chega a seus filhos na plena unção. Obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, tu és grande demais. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, tu és grande demais. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, tu és grande demais. God said he was either God or the greatest deceiver the world ever had. Eu disse, ele era Deus, ou o maior enganador que o mundo já teve. He was God himself. Ele era Deus, ele mesmo. And she said, I'll prove to your own Bible. You said you was a fundamentalist. E ela disse, eu te provarei na sua própria Bíblia. Você disse que você era um fundamentalista. I'll prove by your own Bible that he wasn't nothing but a man. I said, prove it. Eu te provarei isso através da sua própria Bíblia, que ele não era nada a não ser um homem. Eu disse, prove. And she said,
St. John, the 11th chapter. E ela disse, São João capítulo 11, When Jesus went down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. quando Jesus desceu até a sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. That proved that he was a human being like you are. Aquilo prova que ele era um ser humano como você é. Now I said, is that your scripture? She said, yes. Eu disse, é esta sua escritura? Ela disse, sim. I said, sister, that's thinner than the broth made out of a shadow of a chicken and starved to death. Eu disse, irmã, isto é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. I said, that would never stand. Eu disse, isto nunca sustentaria. She said, what do you mean by that? Ela disse, o que você quer dizer com isto? I said, he wept like a man. That's right, going to the grave. Eu disse, ele chorou como um homem, isto é correto, indo para a sepultura. But when he stood his little stooped shoulders and pulled them together and said, Lazarus, come forth. Mas quando ele juntou seus pequenos ombros inclinados e disse, Lázaro, sai para fora. 4 days stood on his feet, lived again. That took more than a man. E o homem que estava morto por 4 dias ficou de pé e viveu novamente. Para aquilo se necessita mais do que um homem. Sir, God, I am the resurrection and life, saith God. Sim, Senhor, aquilo era Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. Not a man, not a prophet, but God. Não um homem, não um profeta, mas Deus. That's what he was. I am the resurrection and life, said God. É isto que ele era. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Quem viver e crer em mim nunca morrerá. Believest thou this? And she said, yea, Lord, I believe. Disse, crês tu isto? E ela disse, sim, Senhor, eu creio. That's it. Something's got to happen. Not a man, God. É isto algo que tem que acontecer. Não um homem, Deus. Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia. Foi anunciado, foi? Hebreus 6, verso 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Deus, pedimos ao Senhor para nos abençoar,
que o Senhor possa ungir a Tua palavra, ungir os nossos corações, curar os enfermos e dar o alimento que precisamos para renovar as nossas forças, a nossa fé. Abençoe o Teu povo mais uma vez, aqui e os que estão conosco através da internet. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos meditar nesta noite sobre o absoluto, algo que sustenta, âncora da alma. O profeta disse: o absoluto é a conclusão, é o amém. O seu absoluto é a conclusão. E ele diz: cada grande realização que já foi realizada, houve um absoluto atrás daquilo. Quer dizer, houve algo que impulsionou a pessoa a realizar aquilo. E não importa o que seja, teve que existir um absoluto atrás disto. Cada pessoa, na sequência de realizar algo, tem primeiramente que ter um absoluto. Nós estamos meditando nisto aqui, nessa noite, para nos fortalecermos no pensamento, nos fortalecermos na esperança de alcançarmos a nossa promessa, que é o arrebatamento. Eu não estou meditando nisto aqui com os irmãos apenas para preencher o tempo, de maneira nenhuma. O objetivo de meditarmos nisto é para aumentar em cada um de nós a segurança, a certeza de o que é que está nos sustentando, o que é que está nos levando nesta jornada, vencendo todos os obstáculos, todas as dificuldades. Aqui mais na frente, o profeta faz uma pergunta: qual é o seu absoluto? Você deve ter um absoluto. Qual é o seu absoluto? Quer dizer, o que é que está realmente te motivando a ser um cristão? O que é que está te levando a deixar o mundo, e não só o mundo com as suas imundícias, mas a deixar coisas que você pensa ou pensava que não precisava deixar, mas Deus está requerendo que você deixe, e você só deixará se você tiver um absoluto que seja mais do que aquilo que você precisa deixar. Meus irmãos, é preciso prestarmos atenção na profundidade da palavra. Quando você ouve algo, você ouve aquilo de forma superficial, você precisa se aprofundar naquilo.
Porque o importante da mensagem está em você buscar realmente o sentido dela. O que é que ela quer dizer? Por que que ela diz aquilo? E não apenas ouvir somente superficialmente, né? Mais na frente também o irmão Brana disse, nesta mensagem aqui, que a fé para o rapto está nas mensagens, mas está em você se mergulhar nas mensagens e entender realmente o que a mensagem está dizendo, para você então ter esse absoluto onde sua fé pode ancorar. Então, vamos continuar. Tem que ter um absoluto. Quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente até que você alcançou aquele poste. Quer dizer, eu não vivo sem ela. Eu não vivo sem ele. Este foi o poste. Aí pode vir as fofoquinhas, pode vir as perseguições, pode vir as rivalidades, pode vir as críticas, os tempos difíceis, os tempos bons, pode vir o que vier. Você ancorou, você alcançou o poste. Você descobriu que você realmente amou ela, que você realmente amou ele. Então este casamento, esta união, jamais poderá sofrer a enchente destruidora, né? Porque ela está ancorada, está firmada na convicção em alguma coisa que te prendeu a ela, que te prendeu a ele. Então veja, isto deve ter sido o amor pela sua esposa ou pelo seu marido. Você conseguiu amá-la. Agora, irmãos, a pena que hoje tem pouquinhos jovens, né? Eles devem aparecer logo. Mas vocês que estão aqui, ouçam isso. O amor, ele não é sentimento concupiscente. A concupiscência é atraída pela beleza, mas o amor não. Quando um jovem se casa com uma moça porque ela é bonita, ele não está amando ela. Ele está alimentando uma concupiscência. Quando uma moça casa com um rapaz porque ela acha que ele é o mais bonito, Mombrana vai dizer aqui, ela não está amando ele. Isso não é o absoluto. Ela está sendo atraída por uma concupiscência, por um desejo carnal, por um sentimento carnal. Isso vai ruir. Mas quando é pelo amor, aí então agora sim, é uma âncora. Casamento ancorado não pode ser destruído. Ele é ancorado no amor que você sentiu por ela, que ela sentiu por você, não na beleza dela, não na beleza dele. Veja, talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John, ou algo assim. Há algo nela que te tocou. Ela não é tão bonita como a esposa do outro, mas algo nela te tocou. Você diz, talvez ele não seja tão bonito ou quanto o outro, mas tem que haver um absoluto ali que o faz diferente. Já faz diferente. Então veja bem, presta bem atenção. Moças e rapazes principalmente, e nós os casados, né? Que o casamento ele só acaba na morte. Enquanto não chega a morte, ele tem que ser renovado todos os dias. Nosso voto tem que ser renovado todos os dias. Então veja, o amor, né, tem que ser renovado todos os dias. Mas então veja isso aqui, ó.
tem algo nele que é diferente para você. Tem algo nela que é diferente para você. O outro chega e diz: eu não entendo como que você vai se casar com aquela moça, tanta moça mais bonita. Mas acontece que você não está sendo atraído por beleza. Algo nela te atraiu. Algo nele te atraiu. Essa é uma boa coisa, isso é um bom sinal. Mas vocês deveriam anotar isso aí, ó. Talvez você pense assim: eu não sou bonita, eu não sou bonito, eu não vou conseguir. Não. Alguém estará buscando algo que você tem que a bonita não tem, que você tem que o bonito não tem. Está entendendo? Então, há algo que faz diferente, e ali está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Se não tem algo que você realmente não consegue viver sem ela, viver sem ele, né? Então é melhor não se casar. Tem que haver um absoluto ali. Amém? Tem que haver um absoluto, tem que haver algo ali. Tem que ter algo nela, tem que ter algo nele, tem que ter algo nesse casamento. Se não houver... Agora o profeta disse: vamos falar de alguém que teve um absoluto. Ele disse: veja Jó. Tudo ia errado para aquele homem, e um homem justo. Não se assuste se você for um homem justo, dizimista, um homem fiel, ou uma mulher, e de repente tudo começa a dar errado. Não se assuste. Nós estamos meditando. Você tem um absoluto? Qual é seu absoluto? É o dinheiro? Quando tudo começar a dar errado e o dinheiro sumir e as coisas não derem certo, então você está acabado. Qual é o seu absoluto? É a boa vida? Isso pode passar e você então estará acabado. Tudo deu errado para aquele homem justo. Gente, você veio aqui nessa noite para aprender algo, ouvir algo que possa te ajudar, como eu também vim, estou ouvindo. A nossa tendência é lutar e fazer tudo que podemos, e orar e ser fiel, para que tudo possa ir bem, de bem para melhor. Mas pode acontecer de depois de você fazer tudo, as coisas darem tudo errado e ir de mal a pior. E agora? Aí você não vem na igreja, porque as coisas estão ruins, porque está dando tudo errado, agora também eu não vou no culto de oração, agora também eu não vou fazer isso mais, não vou fazer... Não, essas coisas não são o seu absoluto. Jó era um homem justo. Não havia na terra ninguém como Jó. Tem nenhum de nós, não. Hoje nós podemos dizer que nós somos como Jó, porque nós alcançamos, nós recebemos uma fé pura como a que Jó tinha. Mas naquele tempo ele era o homem, não havia ninguém como ele na terra. Ele era perfeito diante de Deus, até porque ele cumpria os mandamentos de Deus.
oferecia os holocaustos. E o profeta diz, e ele sabia disso, e Jó sabia disso, e ele então tinha um absoluto. Qual era o seu absoluto? Ele estava certo de Deus. Irmãos, vamos prestar atenção. É tão bom quando chegam os tempos difíceis, quando chegam as provações, quando chegam as dificuldades diversas. O irmão Brana vai falar aqui sobre as enfermidades, até mesmo a morte, tanta coisa. Você estar certo de Deus. Você dizer, não, tudo isso está acontecendo, mas eu estou certo de Deus. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. Quando tudo parecia estar contrário, então chegou a enfermidade, aí chegou os seus amigos, seus acusadores, e eles queriam convencê-lo de que ele estava pecando, mas ele não aceitava aquilo porque ele sabia que ele estava certo com Deus. Oh, meu Deus, nos ajude a andarmos certos com Deus todo o tempo, porque quando tivermos que enfrentar as coisas, nós possamos enfrentar de peito erguido, cabeça levantada, dizendo, eu estou enfrentando isso, mas eu estou certo com Deus, eu estou certo de Deus, e isso vai passar. Agora, quando não está certo com Deus, aí é terrível. Então, seus filhos foram mortos, suas propriedades foram queimadas, tudo estava dando errado, sua vida estava em risco. Assentado num monte de cinza, cheio de feridas, e a sua dócil companheira, por último, chega e diz, por que não amaldiçoa seu Deus e não morre, Jó? Ela chegou a compadecer-se tanto dele, de desejar que ele morresse. Vamos dizer, para parar de sofrer, né? Em tempos de enfermidade, se nós pudéssemos simplesmente nos unirmos àquele absoluto. Jó sabia que ele havia feito a ordem de Jeová, e ele tinha fé no que ele havia feito, porque Jeová requereu aquilo. Se pudéssemos simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para seu pecado, e Jó, não somente para si mesmo, mas para seus filhos, ele teve que fazer um holocausto, e isto foi tudo que Deus requereu. Você pode dizer, eu gostaria que isso fosse tudo que ele requeresse hoje. Brana diz, é menos do que isso. O que Deus exige de nós hoje? Brana diz, somente fé em sua palavra, porque tudo que tinha que ser feito ele já fez. Isso não é maravilhoso? Agora você não tem mais que oferecer holocausto, Jesus já ofereceu. Tudo que você tem que fazer agora é ter fé em sua palavra, é deixar a palavra viver em você. Nós não temos que praticar a palavra, nós temos apenas que crer na palavra e ela vive em nós. Agora mesmo, se você está com o coração aberto e ela está entrando em você, amanhã ela estará vivendo em você.
Só não se ela estiver passando por cima da sua cabeça. Se você estiver aqui, mas o seu coração, o seu espírito estiver em outro lugar, então não vai acontecer nada. Mas se o seu coração está na palavra, se o seu espírito está na palavra, se você está ouvindo a palavra, amanhã ela estará vivendo em você aí. Se você faz da palavra de Deus o seu absoluto, agora eu vou repetir, a palavra de Deus não é um livro de regras. A palavra de Deus não é um livro de leis. A palavra de Deus não é legalismo. A palavra de Deus é substância, é alimento que você recebe em sua alma através da fé. E quando você recebe ela em sua alma, então ela se torna seu absoluto. Vocês estão entendendo? Você não tem que saber recitá-la. Você não tem que saber aonde está escrito. Você tem que crer no que está escrito. Crer significa receber, amar, aceitar, colocar a vida naquilo. E aí você deixa o resto por conta dele, né? Então qualquer promessa divina na Bíblia, você pode atar sua alma nisto. É promessa de Deus, é promessa da Bíblia, é a palavra de Deus, então eu vou segurar nisto. É meu absoluto. Não é o que o médico diz, não é o que o exame mostra que é o absoluto, é o que Deus diz, é que é meu absoluto. Não é nem mesmo o que eu penso, o que eu imagino, não, é o que eu creio. Meus pensamentos não funcionam. Não importa o quanto as ondas te chicoteiem, você permanece unido ao seu absoluto. Amém? Ô, gente, isso aqui é bom demais. Eu estava lendo isso aqui e meditando, pensando, gente, ser pastor de uma igreja que tem um absoluto, que é a palavra de Deus, é descansado demais. É descansado. O pastor entrega a palavra, entrega a mensagem e simplesmente descansa, porque o absoluto da igreja é aquilo. Ele não tem que se preocupar. Agora, que coisa terrível seria, né? Uma igreja ter um homem como seu absoluto. Aquele homem como um homem infalível, como é o caso da igreja católica, né? Enganada redondamente. Tem um homem como infalível, um homem como absoluto, que nasceu em pecado, foi concebido em iniquidade, veio ao mundo falando mentira e fala mentira até hoje, prega mentira sem parar. Mas é o absoluto dos católicos. E os protestantes têm tantos absolutos, né? Mas a noiva só tem um absoluto. A noiva de Jesus Cristo só tem um absoluto, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. É bom. Ele segurou naquilo. Jó segurou naquilo. Quando seus confortadores disseram, você pecou, ele sabia que não. Irmãos,
nós não temos pecado. Ouviram? Por que vocês não se alegraram? Nós não temos pecado. Parece que você não acredita nisso. Parece que a gente não quer acreditar nisso, não é verdade? Mas eu peco toda hora. Toda hora nós pecamos, mas toda hora nós arrependemos, e toda hora o sangue de Jesus está nos limpando. E diante de Deus, ou seja, lá em cima, nós não temos pecado. O diabo pode nos acusar dia e noite, mas diante de Deus, lá em cima, nós não temos pecado. Sabe por que nós não temos pecado? Porque nós cremos em seu Filho Jesus Cristo. Eu não creio em mim. Eu não creio nas minhas condições, eu não creio na minha capacidade, eu não creio no que eu sou, no que eu posso, no que eu não posso. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. E você? Se eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu me escondo dentro dele. Jó sabia que ele não tinha pecado, porque ele cumpria o que Deus lhe ordenou a fazer. Você sabe que você não tem pecado, porque você faz o que Deus mandou fazer. O que Deus mandou fazer? Guardar o sábado? Não. Não faça isso, não faça aquilo? Não. Isso terminou. Sabe o que Ele nos mandou fazer? Crer no seu Filho Jesus Cristo. Uma vez que nós cremos no seu Filho Jesus Cristo, o Espírito dele vem para nós, e daí então não precisa de lei para nós. A lei é para transgressores, nós não somos transgressores, nós somos filhos de Deus redimidos. Amém? Ele era simplesmente porque ele havia cumprido a ordenança de Jeová. Então, tanta coisa que aconteceu, e ele simplesmente ficou firme, convicto, absoluto é convicção. Você está convicto da sua fé? Você está convicto da sua eleição? Está mesmo? Pode vir tempestades? Não é brincadeira não. Fica aí esse crentinho aí, cheio de coisinha, não me toca, não me trisca. Fica para você ver. A hora que a coisa começar a balançar, você vai assustar. E vai dizer, meu Deus, eu vou morrer, eu vou cair, eu vou perecer. Não, você não pode ser dessa forma. Você tem que ser um crente estabelecido na convicção da sua fé. Ser um crente forte. Deixa vir críticas, deixa vir perseguição, deixa vir crise, deixa vir necessidade. Deixa vir o que vier. Tenha convicção da sua fé. Seja firme na sua fé. Porque fique sabendo de uma coisa, que virão tempos difíceis para nós, virão. E nós precisamos ser crentes mais fortes, mais convictos. Ou então, vamos ruir. Porque às vezes a pessoa é assim, né? Fica dessa forma, inseguro, duvidando. Como uma irmã disse para mim uma vez, pastor, o que é difícil para mim, pastor, é porque aquelas irmãs, tão difícil, que as irmãs riquinhas, que as irmãs que fica olhando para as irmãs, né? Uma irmã disse isso para mim uma vez. Não, eu tenho dificuldade de ir lá para a igreja, que chega lá, tem aquelas irmãs riquinhas lá. Ô irmã,
Se tem uma igreja livre de ricos, somos nós, né? A igreja livre dos ricos é a noiva, não é verdade? É livre dos ricos. Quem tem alguma coisinha é tirado daqui, ó. Não é ninguém rico para humilhar pobres. Mas a pessoa se enche de complexo, de inferioridade. E aí, aquelas coisinhas, a pessoa fica tão fraquinha, né? Mas não, você é um crente, é ou não é? Você é um crente, e você é crente em quem? Em Jesus. Você segura em quê? Na palavra dele. Todo demais é areia movediça, todo demais pode falhar, mas a sua fé na palavra de Deus não pode falhar. Ela te colocará no rapto. Amém? Não olhe para o homem, não olhe para ninguém. Não fica olhando para A ou B, não. Olhe somente para Jesus Cristo e deixa o tempo passar e deixa acontecer tudo o que tiver de acontecer. Siga seu caminho olhando para frente. 2 milhões caíram, mas Caleb e Josué seguiu olhando para frente. O absoluto deles era a palavra de Deus que estava com Moisés. Por isso eles chegaram lá. Não olhe para os barcos que afundam, olhe para os que chegaram. Tem pessoas que são assim, elas são pessimistas, elas gostam de ficar olhando só o que deu errado. Só o que deu errado. A pessoa chega no médico, o médico diz: olha, você sabia que você está com câncer? Aí você já pensa logo em quantas pessoas morreram de câncer, ao invés de pensar em quantas pessoas foram curadas de câncer. Não olhe para os barcos que afundam, olhe para os que chegam, olhe para a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus falou: para Deus tudo é possível. Jó, depois de tudo, depois da última esperança que ele tinha, que era sua mulher, depois que já não tinha mais nada, ele se posicionou com o restinho de força que ele tinha e disse: eu sei que eu fiz tudo correto, eu permaneci correto, eu creio em Jeová, eu tenho esse absoluto, e então eu sei que o meu Redentor vive. E em outras palavras, mulher, está vendo essa carne aqui, está fedendo de chaga, os bichos podem comer ela, não tem problema. Em minha carne eu verei ao meu Redentor. Meus olhos e não outros o verão. Gente, que convicção, gente. Que absoluto, que segurança. Ei, coisa boa. É quando você pode dar um suspiro no meio das aflições. Um suspiro no meio deste mundo tão cruel que nós estamos vivendo, que não está tendo lugar para nós aqui neste mundo. Nós estamos suspirando aqui neste mundo, mas você pode suspirar. Eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Ainda que eu durma antes, mas Ele me chamará e eu lhe responderei. Estarei de pé na força para nunca um envelhecimento. É verdade ou não é? Isso é verdade?
Você está ouvindo isso, é com o coração mesmo, é? Você sabe que ele vem? E você sabe que você vai com ele? Pronto, acabou. Eu sei que ele vem e sei que eu vou com ele. O que é que pode me abalar? O que é que pode me enfraquecer, me derrubar? Nada, nem a morte. Se ela me apanhar, ela tem que saber que ela não me segurará lá, porque ele vai me chamar e eu vou lhe responder. Ah, meus irmãos, levanta a cabeça, seja crente de verdade, seja crente firme, seja crente forte. Seu absoluto são as promessas de Deus que não pode falhar, porque Ele prometeu com juramento. Por isso não pode falhar. E se você confiar nisso, pode deixar os ventos soprar, pode deixar a tempestade vir, pode deixar acontecer o que acontecer. Amém. Eu queria continuar lendo aqui até mais uma página, mas o tempo não vai permitir. Vou adiantar aqui só para nós concluirmos. Paulo tinha um absoluto. Ele encontrou com Cristo, ele encontrou com Jesus, e dali em diante, aquilo foi o seu absoluto. Dali em diante, ele não foi desobediente à sua visão. Por isso, a cadeia não venceu, o mar revolto não venceu, a serpente não venceu, nada o venceu, porque ele tinha o absoluto. E qualquer vida centralizada em Cristo, este é seu absoluto. Você tem que centralizar a sua vida em Cristo. O que é Cristo? A palavra de Deus. Isso é seu absoluto. Agora, uma vida centralizada em Cristo é uma vida diferente do que você uma vez teve. Uma vida centralizada em Cristo é uma vida diferente da que você uma vez teve. Quer dizer, você teve uma experiência com Cristo. Dali em diante, a sua vida é diferente. Deixa eu ir lá na frente. A noiva tem um absoluto e ela está pronta para atingir o clímax final no além. O absoluto da noiva é a mensagem. A mensagem traz uma fé que raptará a igreja para a glória. E esta fé está nas mensagens. Estamos realmente no tempo final. Nós falamos a respeito disto e tudo mais, mas a coisa tem movido sobre nós agora. Ouça isto, sim, Senhor. Estamos nos dias do arrebatamento e as mensagens trará uma fé que raptará a igreja para a glória. Essa coisa aqui é profunda. Se o tempo permitisse, nós íamos aprofundar nisso aqui, mas o tempo não permite. Mas escute, você precisa de uma fé que vai te raptar. É a fé que você terá
que vai te raptar. Agora você me pergunta, aonde eu consigo essa fé, pastor? É nos cultos de oração? Eles te ajudam. Aonde eu consigo essa fé, pastor? É indo na igreja? Sim, te ajuda. Mas você consegue essa fé nas mensagens. Nas mensagens. Vou repetir o que eu falei aquele dia. Como está você e as mensagens? Você confia só nos 30 minutinhos que tem nos cultos para o pastor pregar ela para você? Será que dá para alcançar a fé de arrebatamento? Deus continue falando aos nossos corações enquanto Ele está falando, né? Porque qualquer hora dessa Ele não vai falar mais. Mas eu quero estar firme, seguro, de que nestes momentos finais, eu estou certo de Deus. E você? Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a pura verdade. A fé para o rapto está nas mensagens. E a pergunta é essa: como está eu e as mensagens? Como está a igreja e as mensagens? Senhor, deixa isto ficar ressoando em nossos corações, em nossos ouvidos espirituais, porque nós precisamos realmente termos um absoluto nestes dias finais, que não está fácil e vai ficar muito mais difícil ainda. Somente aquele que está com a âncora lançada vencerá. Quem não está, cairá. Mas, Senhor, cremos que nós estamos com a nossa âncora lançada, firmados na palavra da hora. Que isto seja vivificado cada dia em nossos corações, para tomarmos as promessas do Senhor, nos unirmos a elas em qualquer situação e assim sermos vencedores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Lê aqui, irmão, por favor. Amém. Graças a Deus por tudo que nós temos ouvido nessa noite. Você que é espiritual, você capte a mensagem. Amém? Desde o programa de rádio, a voz do profeta, e agora mais um pouquinho. E o pastor está mencionando que os jovens estão poucos, mas aqui estão os jovens de Alto Boa Vista, Mato Grosso. Vamos levantar nossas mãos para essas vidas. Deus vos abençoe, jovens de Alto Boa Vista, Mato Grosso. É lá do pastor, esqueci o nome dele agora, é do pastor Edgar. Isso, também os irmãos de Formoso do Araguaia, Tocantins, e também a irmã Carmélia, a irmã Geise e Nenê, nós não sabemos o nome, né? Em Ceilândia. Irmão Erisvaldo, Micaele, São Geraldo do Araguaia, a irmã Leidiane Carvalho e família, e também Lucas, no Rio Verde, Mato Grosso. Ele manda um Deus abençoe a nós, né, todos os irmãos, e também a amada igreja de Bernardo do Saião, irmã Joaquina em especial, irmão Murilo Marques, cidade de Caldazinha. Vamos levantar nossas mãos para essas vidas. Deus vos abençoe. Cada irmão que participou conosco, vamos fechar os nossos olhos. Rebeca Salles. Mas aqui está jovens de Alto Boa Vista, Mato Grosso. A irmã Rebeca. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós te agradecemos. E como é bom saber, ó Deus, quando leu essa escritura nesta noite, que existe coisas que para Deus não é possível,
como mentir. É impossível que Deus minta. E nós temos ouvido nessa noite, é impossível nós termos pecado. É impossível existir pecado para esta igreja. Que privilégio, meu Pai. Obrigado, Senhor, por todas as palavras que temos ouvido nessa noite. Recompensa esses irmãos que participaram através da internet. Abençoa, Pai, nesta hora essa igreja que tem parado para ouvir a Tua palavra. E continue abençoando o pastor Jedson e família. E nós também nesta hora levantamos as mãos a favor da irmã Geise. Que o Senhor dê saúde. Que o Senhor ajude nesta hora a cada irmã que passa por esses momentos de gestação, que todas elas possam conseguir, ó Deus, ir em frente e que cada um desses bebês possam nascer com saúde. A irmã Natália, a filha do irmão João e a irmã Geise. Nós levantamos as mãos e pedimos que elas tenham saúde no corpo, na alma e no espírito. E que todas essas crianças possam nascer com saúde. No precioso nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. E até domingo pela manhã, com mais uma escola dominical. Em nome de Jesus.